beleza? Esse vídeo vai ser para falar sobre como trabalhar com o modelo HSB no Illustrator, só que a observação é, você consegue, os conceitos que eu vou passar aqui para você, você consegue aplicar em qualquer outro software, seja ele Photoshop, Figma, XD, porque é muito sobre o que você deve fazer, o como você vai adaptar a partir de cada um desses softwares, beleza? E antes da gente começar a falar sobre o modelo HSB, eu quero trazer um pouco sobre a anatomia do Illustrator, como é que você consegue trabalhar com cores nesse software aqui. Então, o primeiro momento que você vai parar aqui na frente do Illustrator, digamos que você não sabe nada dele, você vai bater com um mini color picker desse lado esquerdo aqui. Então a gente tem para o preenchimento e para um contorno. Se você der um duplo clique, ele abre o Color Picker, que é uma ferramenta bem completa, bem interessante para a gente conseguir trabalhar com cores a partir de cada um desses modelos. E eu vou explicar um pouco sobre a anatomia desse Color Picker. Basicamente a gente tem três divisões básicas aqui, que é o campo de cor, que é essa área bem a maior zona aqui. A gente tem o espectro, que é essa área, e o lugar para você inserir valores a partir dos modelos. Então eu tenho aqui o primeiro HSB, RGB e o modelo CMYK aqui do lado, além de eu conseguir colocar o hexadecimal ali. Então vamos lá. Eu vou passar para o próximo passo, falar sobre outra ferramenta de cor no Illustrator, só que daqui a pouco eu volto no Color Picker para a gente ver alguns detalhes, beleza? Dou um cancel aqui. E o Color, na minha Workspace, ele fica aqui do lado direito superior, porque eu fiz essa configuração, né? Porque eu utilizo bastante essa ferramenta. Mas caso não esteja para você, você vai em Window, desce aqui para Color ou a tecla de atalho F6. Eu vou tirar ele aqui da minha aba para a gente conseguir enxergar um pouco melhor sobre como é essa ferramenta. Por padrão, ela aparece no modelo RGB, só que a gente consegue fazer uma alteração a partir do modelo, clicando nesse menu aqui de Options para Grayscale, RGB, HSB, CMYK, e entre outras opções. Então a gente vai se interessar aqui no primeiro momento em mudar para HSB e a gente vai trabalhar com cores aqui já, né? Tecla de atalho M para selecionar um retângulo. Eu crio um retângulozinho aqui e consigo brincar com as cores através do HSB. Certo? Eu vou falar um pouco mais sobre o que é esse HSB daqui a pouco. O detalhe que eu quero que você entenda é que essas duas ferramentas, que eu digo que são as ferramentas principais para você trabalhar com cor no Illustrator, elas têm uma diferença. Nesse caso, que o Color Picker que eu mostrei antes, você não consegue fazer alteração em tempo real, e já o Color você consegue fazer esse tipo de alteração. Então você vê que eu vou acrescentando brilho, eu estou vendo o que está acontecendo ali no meu objeto que está selecionado. No caso de eu mexer aqui com o Color Picker, a alteração só vai depois que eu dou o OK. Então não importa o que eu faça aqui de alteração, só aparece quando eu dou o OK. Então temos uma vantagem do Color, só que são ferramentas complementares, beleza? E fazendo um resumo sobre o que é esse modelo HSB, a gente tem três propriedades aí, que é o Hue, o Saturation e o Brightness, ou traduzindo para matiz, saturação e brilho. Então, explicando o que é cada uma dessas, a gente tem o Hue, que é a propriedade que define uma cor ser diferente de outra. Então, basicamente, se eu faço a intervenção no Hue, que é essa primeira caixinha que a gente tem aqui, eu mudo totalmente aquela cor, diferente do que acontece lá no Saturation e no Brightness. E o Hue revela pra gente um macete muito bom, que é para você fazer paleta de cores triádicas. Então, se a gente tem uma circunferência, basicamente, né? Porque eu não consegui mostrar para você aqui agora, mas a gente tem um chamado de Color Well, que é um círculozinho que marca essas três propriedades, e o circular é o Hue. E se você perceber aqui no canto direito, a gente tem um símbolo de grau aqui, né? Então indica que a gente vai do 0 para o Hue até o 360, mostra que ele é uma circunferência. Diferente do que acontece na saturação e no brilho, que é de porcentagem, de 0 a 100%, de 0 a 100%. O que a gente vai fazer aqui agora é entender um pouco mais sobre como é que a gente consegue trabalhar esse macete de fazer essa composição. Vamos supor que eu tenho uma cor aqui que tem 40 de Hue, 100 Saturation, 100% de Brightness também. E como você sabe, a gente tem uma divisão por 3 de 360, se meu cálculo está certo, é 120. Vou copiar aqui para o lado, 1, 2, vou criar um do lado de cá. Esse aqui eu vou somar mais 120, ele vai dar um verde, e se os meus cálculos estiverem certos, se eu somar isso aqui com 240, ele vai dar um roxo. Então a lógica, se você olhar lá no Adobe Killer ou qualquer outra ferramenta que você use para montagem
dessas harmonias de cor, você vai ver que essas são realmente as cores que fazem parte da relação triádica. Tem algumas alterações que você pode fazer no Saturation e no Brightness, mas a grosso modo é assim que funciona. Capturou? A gente vai voltar aqui para falar sobre o modelo HSB. O Hue, eu falei o que é. Agora vamos para a saturação e para o brilho. Basicamente, a saturação é o que determina a pureza de uma cor. À medida que a gente aumenta essa saturação, a gente vai chegando para a cor mais pura, e à medida que a gente tira essa saturação, a gente está trazendo para mais um cinza. Se você olhar as fotografias que tem pouca saturação, ela é bem próxima a esse black and white, bem com essa ideia de desgastado, coisa e tal. Então, a gente tem o valor que vai de 0 a 100% no saturation, sendo 100% a maior pureza daquela cor. E como trabalhar aqui no Color Picker com essa relação, a gente dá 2 cliques aqui de novo, volta para o Color Picker, e nesse caso, a gente trabalhando com o campo de cor, para você fazer ajustes na saturação, você precisa mover esse seletor aqui horizontalmente. Então, à medida que você vai para a esquerda, você tem baixa saturação, à medida que você vai para a direita, você aumenta a saturação. Perceba que esse campo aqui, de porcentagem para a saturação, ele vai me indicando que está 100% e vai chegando para o zero à medida que eu movo horizontalmente. Se você quiser travar, no Figma tem a possibilidade, esse falando de outro software já, tem a possibilidade de você travar ele mexer só no horizontal através do Shift. No Illustrator eu não sei se tem essa funcionalidade ainda, mas vamos lá. E o brilho, que é a nossa terceira propriedade de cor, falando do modelo HSB, a gente faz uma inserção e uma remoção de luz nesse caso. Então, quando a gente aumenta o brilho, a gente aproxima do branco, e quando a gente traz para menos brilho, a gente está trazendo para mais preto. Então, explicando aqui, no Color do Illustrator a gente tem o preto, né, o brilho 0, e aqui, conjugada com a saturação 100%, a gente tem a cor mais pura. Se eu zerasse aqui a saturação, a gente tem uma cor branca, basicamente. E se eu voltar aqui, clicar no Color Picker de novo, a gente consegue fazer uma alteração do brilho pelo seletor vertical. Então a gente pode mexer para baixo para diminuir o brilho e mexer para cima para aumentar o brilho. Então você consegue ver de novo aqui nessa opçãozinha 85%, beleza? E falar para você, cara, aprendi a fazer esse negócio, entendi o conceito de HSB, para que eu aplico esse negócio? Então falar para você que a gente aplica muito na criação de paletas de cores, só que não paletas de cores, umas paletas tipo com harmonias análogas, triádicas, complementares. A gente foca mais nesse modelo HSB, que eu digo assim, a gente no sentido de user interface, para fazer shades in tints. Esses shades in tints, eles são basicamente tons escuros e tons claros daquela mesma matiz. Então, por exemplo, eu tenho esse roxo aqui, digamos que ela seja a minha cor primária, eu quero definir uma paleta para ela. Eu quero definir uma paleta escura, à medida que eu vou descendo aqui, colocar 2 coresinhas e 2 para cima. Beleza, deixa eu descer aqui para caber no nosso artboard. Então, basicamente, se eu quero trabalhar com cores mais escuras, o que eu faço? Eu diminuo o brilho e aumento a saturação. No caso aqui, como a saturação está 100%, a gente não consegue mexer nela. Só no caso de acrescentar os tints, acrescentar os tons mais claros. Então, se eu mexer apenas no brilho aqui, eu consigo ver a alteração acontecendo aqui. Se eu quero tirar essa caixa controladora, eu aperto Ctrl H. Então, eu tiro, consigo ver a alteração sem ver aquele negócio me atrapalhando, tá vendo? Temos aqui, vou mudar embaixo agora. E para que ela mude, você precisa apertar o Ctrl. Estou apertando o Ctrl aqui e solto só quando chego na caixa do Color. Vou diminuindo o brilho e monta assim uma paleta que é confortável para mim. Se você avançar um pouco mais nessa estrutura de HSB, eu faria também uma mudança no Hue, porque existem cores que intrinsecamente são mais escuras que outras. Por exemplo, o azul, dentro desse espectro do Hue, ele é muito escuro. Então, se eu quero trazer um pouco de mais escuro para minha cor, sendo que a minha saturação já está no máximo, eu trago ele mais próximo dessa parte do azul, com delicadeza, claro. E o processo inverso, ou seja, para criar tons mais claros, é o oposto, basicamente. Você vai diminuir a saturação e aumentar o brilho, como a gente está lidando aqui com o brilho 100%. Eu vou diminuir a saturação e, logicamente, também a lógica que eu digo de o azul ser naturalmente uma cor mais escura, a gente, movendo para a direita, a gente vai se aproximando de cores claras, no caso do Hue. Eu não vou fazer essa alteração agora, vou mexer apenas no Saturation. E aqui também, apertando Ctrl para poder esconder os controladores, lembrando que eu apertei Ctrl W para poder fazer essa ocultação, e aqui a gente vai mudar mais um pouquinho.
Illustrator, você consegue trabalhar muitas coisas com esse modelo HSB. Eu dei uma palhinha para você aqui sobre como é que a gente consegue trabalhar grosso modo. Caso você queira saber um pouco mais sobre esse assunto, eu tenho 2 artigos no Design Nerd que fala sobre paleta de cores e como trabalhar com cores no Illustrator. Eu vou deixar todos os links na descrição. Além disso, eu tenho também uma publicação lá no meu Instagram sobre como você consegue trabalhar. Isso está bem documentado, tá uma imagenzinha, chega lá, salva a publicação, e se você não me segue lá no Instagram, aproveita para me seguir também. E por hoje é só. Se você curtiu o vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com o máximo de pessoas possível. Valeu?